Segunda questão, Rafaela fez um projeto para transformar um cômodo de sua casa em escritório. Nesse projeto, a mesa do escritório será uma pedra de granito posicionada em um canto e apoiada em duas das paredes desse cômodo. Observe abaixo o esboço desse projeto com a indicação de algumas das medidas desse cômodo e a representação dessa mesa de pedra de granito destacada de cinza. Tá aqui a figura. A mesa ela tem essa curvatura aqui que vai ficar nesse canto. Um dos cantos da mesa que vai encaixar na parede será de 3 metros. Então a gente vai ter que encontrar esse outro valor aqui correspondente a outro canto. Para encomendar essa pedra, Rafaela já determinou a medida do ângulo do canto entre as paredes desse cômodo onde ela será posicionada. Ela ainda precisa saber quais serão as medidas dos lados da pedra que estarão apoiados nessas paredes. De acordo com essas informações, as medidas em metros dos dois lados dessa mesa de pedra de granito serão 3, já foi dado aqui na questão, e a gente vai agora encontrar o próximo valor, no caso aqui o valor de x. Essa questão a gente vai fazer o seguinte, eu vou precisar encontrar esse lado. Se você notar que esse triângulo menor, ele é um triângulo retângulo também, será um triângulo retângulo aqui. 3 corresponde à hipotenusa desse triângulo menor e esse lado aqui corresponde ao cateto adjacente. Então a gente pode usar a função cosseno desse ângulo aqui, que eu não sei qual é. Eu vou chamar aqui de ângulo beta. Ângulo beta, que vai ser igual a x sobre 3, usando a função cosseno. Então, cosseno de beta é igual a x, beta vai ser esse ângulo aqui, deixa eu destacar aqui, beta sendo esse ângulo, letrinha grega para representar ângulo, é o ideal. E aqui eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, que eu também não conheço. Então, tenho dois ângulos aqui, alfa e beta. E tenho dois lados do triângulo retângulo maior, que é 3 e 6. No triângulo maior, sabemos que esse lado aqui corresponde à hipotenusa, 6. E esse outro lado aqui é um cateto, que eu chamo aqui de cateto oposto em relação ao ângulo, né? Adjacente seria isso aqui. Então, resumindo, esse triângulo aqui ele pode ficar assim. Alfa aqui. Aqui eu tenho um lado 3 metros, a hipotenusa é 6 metros, e se eu conseguir encontrar esse ângulo aqui, provavelmente eu vou encontrar esse beta, porque a soma de alfa mais beta mais esse aqui que já é conhecido, que é um ângulo de 90, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Aqui nós temos beta. Mas aí fica aquela dúvida, né? Como é que eu vou resolver a questão dos dois ângulos? Se eu soubesse 2, com certeza eu saberia o terceiro. Nós vamos usar outra função trigonométrica, que é a função seno de alfa, para determinar o ângulo alfa. A gente pode fazer isso. Por quê? Porque o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, 3 sobre 6. Seno alfa é igual a, divido aqui por 3, dá para simplificar, corresponde 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3, 2. Então, o seno de um ângulo é igual a 1 meio, no caso aqui um ângulo positivo, quando alfa for exatamente 30 graus. Existe uma tabela trigonométrica com os ângulos de 30, 45, 60, que é aquela tabela
primordial da trigonometria, sendo cosseno e tangente nessa ordem. A gente usa bastante nas séries do ensino fundamental e também com certeza no ensino médio, porque ela é uma tabela muito importante na trigonometria. Então eu encontrei aqui o ângulo alfa, esse alfa vale 30, automaticamente somando 30 com 90, 120. Como eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, 120 para 180 falta 60. Então, o valor aqui de beta é 60 graus. E assim, eu vou usar novamente o cosseno, só que agora com o ângulo conhecido, 60 graus, igual a x sobre 3. Na tabela, que eu já falei aqui, eu vou escrever essa tabela, porque é importante você ter a noção de trigonometria sabendo essa tabela. Essa tabela, ela não é obrigatória aparecer nas avaliações, porque se trata de uma tabela que o aluno deve conhecer através desses valores, dos ângulos de 30, 45 e 60. Deixa eu colocar aqui, fazer essa tabela. Sempre é importante que você, quando for resolver questões que envolvam trigonometria, se precisar usar essa tabela, coloque ela à vista para você poder olhar os valores correspondentes. Ela é de fácil entendimento, ou seja, você pode memorizar rapidinho. 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Eu poderia ter colocado aqui tudo dividido por 2, como uma maneira de apresentar essas 6 primeiras frações, e faz uma contagem 1, 2, 3, coloca raiz de 1 é 1, raiz de 2 é raiz de 2, raiz de 3 é raiz de 3, e aqui a ordem é o contrário do seno, 3, 2, 1, raiz de 3, raiz de 2, a raiz de 1 é 1. Então, note que aqui nós já temos o valor do cosseno de 60. Mas só para completar a tabela, essa terceira linha aqui, ela envolve a divisão do seno pelo cosseno. A gente sabe que a tangente é seno sobre cosseno. Então, a divisão disso aqui resulta em raiz de 3 sobre 3. Aqui, a divisão aqui, raiz de 2 sobre raiz de 2 dá 1. E raiz de 3 dividido por 1 meio. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio dá exatamente raiz de 3. Então, essa tabela eu estou usando para resolver essa questão. Veja aqui, ó, cosseno de 60 graus. Na tabela, eu vou usar o valor 1 meio. 1 meio é o valor do cosseno de 60. X sobre 3. Faço aqui a multiplicação, meio pelos extremos. E vou encontrar 2 vezes x, 2x. 1 vezes 3 igual a 3. Logo, x é igual a 3 dividido por 2. 3 dividido por 2, 1,5 metros será a medida x para o segundo lado da mesa. Alternativa correta, letra C.